Deus. E a nossa próxima canção fala que nós não temos palavras para agradecer a bondade do nosso Pai. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que nós ainda teremos, vem do Senhor. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo que nós temos, tudo aquilo que a gente tem hoje, tudo aquilo que a gente ainda vai se tornar, vem do nosso Deus. E a ele seja dada toda a honra e toda a glória. Amém? Glória a Deus. Boa noite,
Graça e paz, amados irmãos. Boa noite mais uma vez, graça e paz. Queremos dar boas-vindas aos nossos amigos que nos acompanham nas redes sociais. Que Deus te abençoe. Desde já nós estamos ministrando uma bênção especial para a sua vida, para a sua família, para que Deus te abençoe e que você possa estar interessado em ouvir a palavra de Deus, para receber o alimento que você precisa, para poder ter um bom relacionamento com Deus, o nosso Pai. As crianças vão estar saindo agora, as criancinhas, e nós vamos estar ministrando a palavra aqui para a igreja. Todas as criancinhas poderão estar lá com a tia Alessandra. Amados, graças a Deus, nós podemos, conforme foi cantado aqui, né? Não tenho palavras para agradecer. Nós suspendemos os cultos presenciais aqui na Igreja Batista, em Simeone, em Ribeirão Preto, porque vários irmãos, inclusive o pastor, a esposa, a filha, vários irmãos pegaram o Covid. E outros irmãos pegaram o Covid. Então nós suspendemos para que cada irmão se recuperasse, né? E não causasse nenhum risco para outros irmãos. Essa foi uma das causas. E estamos retornando, né? Hoje. E quero dar boas-vindas a todos os irmãos. E Deus, na sua graça, pegamos o Covid. Mas Deus nos curou. Ninguém faleceu, ninguém morreu pelo Covid. Então, é um milagre de Deus, porque a gente sabe que o Covid tem matado muita gente. Muitos pastores, amigos meus, partiram para a eternidade com o Covid. Não resistiram. E a nossa igreja, alguns irmãos realmente faleceram, mas não foram de Covid, né? Idade avançada, mas Deus nos presenteou, nos dando saúde, recuperando a nossa enfermidade, né? E nos abençoando com o dom da vida. Por isso, enquanto você tiver o fôlego da vida, faça um compromisso com Deus, de adorá-lo, de honrá-lo, valorizar a vida que Deus está te presenteando. Aproveite cada momento da sua vida para fazer a vontade de Deus, para glorificá-lo, para exaltá-lo, no comer, no beber, em tudo que você fizer, coloque Deus em primeiro lugar, em gratidão e louvor. Esse é o conselho que eu dou para vocês. Nesta noite, né, nesse culto, nós vamos estar lendo o texto de Isaías 53. Nós falaremos sobre o poder e a preciosidade do sangue de Cristo. Nós teremos também a celebração da ceia. Então, é uma noite muito oportuna para nós ministrarmos essa palavra. Isaías 53. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Nem mesmo os judeus creram, né? Rejeitaram Jesus como Messias. E muitos hoje ainda não têm crido nesta história de Jesus. Muitos não creem. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto,
era desprezado e não fizemos caso. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, Ele que é Jesus, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele, Jesus, a iniquidade, o pecado de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Ainda 1 Pedro, capítulo 2, capítulo 1, a partir do versículo 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, como que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Meus queridos, o poder e a preciosidade do sangue de Cristo. É sobre isso que nós vamos estar meditando, pensando por alguns instantes. E a pergunta introdutória é: por que o sangue de Cristo faz toda a diferença? Muito obrigado. Por que o sangue de Cristo faz toda a diferença? Meus amados irmãos e queridos amigos que estão nos acompanhando e que vão nos acompanhar e vão acessar as redes sociais, todos nós sabemos o quanto é importante a doação de sangue para salvar vidas. Mas é necessário destacar que a transfusão de sangue, para ter sucesso, é necessário a compatibilidade do tipo de sangue, tanto do doador quanto do receptor. Mas a boa notícia, pensando no sentido espiritual, é que Jesus se tornou o maior doador de sangue. E é maravilhoso quando nós meditamos nisso, porque o sangue de Jesus, ele é poderoso para atingir todo tipo de pessoa. Aqui, fisicamente falando, alguns precisam do sangue A, B, o O positivo, o O negativo, né? Mas para Jesus, o sangue dele é perfeito para salvar vidas, salvar a alma
de qualquer tipo de pessoa, não importa o que elas tenham feito, ele veio para resolver o problema do pecado no coração do ser humano. Portanto, todo aquele que compreende pela fé o grande valor do precioso sangue de Jesus Cristo, essa pessoa é salva e justificada, é declarada justa por causa do sangue de Cristo. E ela é salva porque o Trino Deus, oferece para ela o presente da vida eterna. Portanto, ela é salva e justificada perante o Trino Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo, E ela recebe de presente, o grande presente, o presentão, a vida eterna. Queremos deixar bem claro para todos que estão ouvindo essa mensagem sobre o poder e a preciosidade do sangue de Jesus Cristo. E responder a pergunta que fizemos já no início deste sermão: por que o sangue de Cristo faz toda a diferença? Por quê? Eu quero ilustrar contando para vocês uma história que alguns já conhecem, que está registrada em Êxodo 11, quando foi instituída a Páscoa. A partir do versículo 11, Êxodo 11, diz assim, olha: Moisés disse, assim diz o Senhor, cerca da meia-noite, passarei pelo meio do Egito. O anjo ia passar por volta da meia-noite, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Amor, que eram servos, eram prisioneiros, eram escravos, e todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor faz a diferença entre os egípcios e os israelitas. E no capítulo 12, versículo 13 e 23, fala assim, olha: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. E o versículo 23, porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém o sangue na verga, ou nas ombreiras da porta, e em ambas as ombreiras passará o Senhor aquela porta, e não permitirá ao anjo destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Isso é muito importante, irmãos, porque eu estou afirmando sobre a preciosidade, o poder e a preciosidade do sangue de Jesus. E por que o sangue é diferente? E aqui no texto que nós lemos, Deus faz diferença, realmente é por causa do sangue. Deus não estava fazendo a acepção de pessoas entre o povo egito e o povo de Israel. Mas como Deus tinha instituído a Páscoa, o cordeiro seria imolado, seria morto, e era para colocar nas ombreiras das portas a marca do sangue, para que houvesse livramento de todas as pessoas quando o anjo passasse ali por volta da meia-noite. Então, quem tinha ouvido a palavra de Deus e tinha oferecido o cordeiro, a diferença está no sangue. Então Deus faz diferença por causa do sangue. Então, nesta história de livramento do povo de Israel, Deus quer nos ensinar que o sangue nas ombreiras das portas de suas casas era um sinal, e também pedagógico em relação à morte física de todo o primogênito. Mas a grande lição que nós aprendemos é que o sangue de Cristo nos livrará da morte da nossa alma. Por isso que é importante você fazer essa correlação.
de tudo aquilo que era aqueles cordeiros que eram oferecidos na antiga aliança, Deus perdoava os pecados temporariamente. Era uma ordem de Deus, era a palavra de Deus. Deus falou: eu vou ter paciência com vocês, então ofereça um cordeiro aqui que vai morrer no lugar de vocês. E todo ano tinha que oferecer. E quem não oferecia, morria, sofria as consequências. Então o cordeiro substituía provisoriamente. Mas o texto que nós lemos de Isaías, esse texto aqui de Êxodo capítulo 11 e 12, Deus estava ensinando e está trazendo esse ensinamento para nós hoje, que é assim como a morte daquele cordeiro, aquela ovelha, resolvia temporariamente, para as pessoas não morrerem fisicamente, para que recebesse a bênção de Deus, Deus está preparando um cordeiro perfeito. Nós já sabemos, e a gente vai ver isso mais adiante. Jesus é o Cordeiro de Deus, que derramou seu sangue precioso, para resolver o problema não só físico, mas resolver o problema da alma. Essa é a grande lição que nós aprendemos. Então, mas por que o sangue de Jesus faz toda a diferença? Eu fiz a pergunta lá. A diferença está onde? Está no sangue do Cordeiro. Agora eu quero afirmar, e a gente vai meditar nesta palavra hoje, por que o sangue de Jesus faz toda a diferença? Primeiro, de acordo com o último profeta, João Batista, da velha aliança, ele aponta para Jesus, ele fala: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É por isso que lá, em 1 João, capítulo 1, versículo 7 a 9, fala assim: se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Jesus Cristo é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Portanto, por que o sangue de Jesus faz toda a diferença? Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Segundo lugar, é porque o sangue de Jesus nos trouxe reconciliação, irmãos. Ou seja, essa reconciliação é o relacionamento restabelecido, aquele relacionamento quebrado lá no Jardim do Éden. Não foi só para Adão e Eva, não. Toda a descendência de Adão e Eva já nasce com um relacionamento quebrado. Conforme diz o Salmo: em pecado me concedeu sua mãe. Todo ser humano já nasce com um relacionamento com Deus quebrado. Mas o sangue de Jesus nos trouxe reconciliação, nos trouxe esse restabelecimento do relacionamento. É o que diz Colossenses capítulo 1, versículo 19. E que, havendo feito a paz, a reconciliação pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Uma outra lição que nós aprendemos, por que o sangue de Jesus faz toda a diferença, é que o sangue de Jesus nos trouxe redenção. A palavra redenção significa libertação através de pagamento. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 7, diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, ou seja, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, meus queridos,
O sangue de Jesus nos trouxe redenção. Conforme nós estamos afirmando, redenção significa libertação através de pagamento. É por isso que o sangue de Jesus tem poder para apagar, para perdoar e para pagar a nossa dívida. Nós sabemos que a dívida do ser humano para com Deus é impagável. Humanamente não tem como pagar. E Jesus veio e quitou essa dívida. Quitou a dívida. Com o seu sangue. É isso que a gente precisa compreender, o porquê do sangue de Jesus. Uma outra lição que nós aprendemos, por que o sangue de Jesus faz toda a diferença, é que o sangue de Jesus nos trouxe justificação. Irmãos, eu acho tão lindo essa palavra aqui, justificação. Muitas vezes a gente fala essa palavra, mas não consegue perceber a profundidade. Olha que o autor da carta à igreja romana disse, o apóstolo Paulo: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida na cruz do Calvário, derramando o seu sangue precioso. E Romanos 8:1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, para quem aceita Cristo, quem crê em Cristo, obedece a Cristo, não há nenhuma condenação. Então, o sangue de Jesus faz toda a diferença, porque ele vem nos trazer justificação. Ele declara todas as pessoas que crê naquele sacrifício, ele declara você justo, justa. Então a nossa justiça não é justiça própria, é justiça, é um carimbo que Deus carimba em você, no teu coração, que você está justificado. Você não tem mais dívida para com Deus para pagar. Jesus pagou essa dívida, quitou essa dívida. Então por isso que fala, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Podemos ter relacionamento com Deus o Pai, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que o sangue de Jesus faz toda a diferença? Em quinto lugar, o sangue de Jesus nos trouxe libertação da culpa do pecado. E dois versículos bem conhecidos, né? João 8, 32 e 36. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho, Jesus Cristo, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o sangue de Jesus nos trouxe libertação da culpa do pecado. Nós éramos culpados diante de Deus e condenados a estarmos diante do julgamento final e condenados para sempre, para estarmos separados definitivos da presença de Deus. Mas o sangue de Jesus nos trouxe uma tão grande libertação e nós não somos mais considerados culpados diante de Deus. A culpa foi para cima de Jesus. Uma outra lição que nós aprendemos é que o sangue de Jesus nos transportou para o seu reino, transportou do reino das trevas, trevas dos pecados, para a sua maravilhosa luz. O sangue de Jesus nos transportou. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, ou seja, a remissão dos pecados. É muito bonito, irmão, essa palavra, né? O sangue de Jesus nos tirou do reino das trevas, do mundão aí, do mundanismo, e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Por isso que a Bíblia fala que Jesus é a luz do mundo. É por isso que Jesus fala que aqueles que reconhecem Jesus como seu Salvador, vai ser sal da terra e luz do mundo, conforme diz Jesus no Sermão do Monte. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então,
todos que foram transportados do reino das trevas, do mundanismo, do pecado, para o reino da sua maravilhosa luz, vão viver aqui neste mundo como filhos da luz. Vão refletir o estilo de vida de Jesus aqui na terra. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Essa é a diferença. Uma outra lição que nós aprendemos é que o sangue de Jesus nos trouxe paz para vivermos em comunhão com Ele. Ou seja, o sangue de Jesus nos trouxe paz para vivermos em comunhão com Deus o Pai. É o que está lá em Colossenses 1:20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre o céu. Jesus, instruindo os seus discípulos, Jesus disse: afirmando que nós estamos falando dessa bênção, o sangue de Jesus nos trouxe paz para vivermos em comunhão com Deus, em comunhão com os irmãos, e você pode ter comunhão consigo mesmo. Jesus diz: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, através do sangue que Jesus derramou na cruz, Ele trouxe um pacote de bênçãos, e uma delas é a paz. Você pode dormir em paz? Eu gosto muito, faz parte da oração do salmista, porque o salmista Davi, ele enfrentou muitos problemas com seus inimigos, que tentavam matá-lo, aprontar com ele como rei, né? Mas ele tinha um relacionamento maravilhoso com Deus, e ele fala assim: olha, em paz me deitarei e dormirei, porque somente o Senhor me faz habitar em segurança. E ele fala: eu deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Não é maravilhoso você dormir em paz? Porque uma pessoa que passa uma noite sem dormir, imagina o outro dia. É terrível. Jesus está nos presenteando, por causa do seu sangue, essa paz, né? O sangue de Jesus também faz toda a diferença, porque ele nos aproxima de Deus. Ele nos aproxima de Deus, irmão. Em Efésios, capítulo 2, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe. E você já sabe que o que nos afasta de Deus é o pecado. O pecado faz a separação entre o homem e Deus, por causa da santidade de Deus. Então Deus não tem nenhuma comunhão com o pecado. Então, mas agora em Cristo Jesus, pelo sangue de Cristo, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, ou seja, a inimizade. Nós éramos inimigos de Deus, desde o Jardim do Éden. Toda a raça humana é inimiga de Deus por causa do pecado. E Deus, com um plano extraordinário e maravilhoso, Ele resolveu esse problema da inimizade causada pelo pecado, pela desobediência, através do sangue do seu Filho. Uma outra lição que nós aprendemos: por que o sangue de Jesus faz toda a diferença? É porque Ele nos livra da ira de Deus. E eu não poderia deixar de ler com os irmãos o que está escrito aqui sobre a ira de Deus. Você já pensou num Deus irado? Você tem uma ideia de que é o Deus criador de tudo irado com você?
O sangue de Cristo nos livrou da ira de Deus. Olha o que diz João 3,16. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho Jesus Cristo, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E tem uma outra passagem também, 1 Tessalonicenses 1,10 e 5,9. Deus o Pai disse que devemos aguardar dos céus o seu Filho, a sua segunda vinda, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, que nos livra da ira futura, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, que palavra maravilhosa! O cálice da ira de Deus está preparado para todos aqueles que não creem. Essa ira de Deus vai se manifestar quando Cristo voltar, para todos aqueles que não reconhecem que o sangue de Cristo que foi derramado na cruz foi para nos livrar da ira, do julgamento final. Por que o sangue de Cristo faz toda a diferença? Porque o sangue de Cristo nos trouxe uma grande vitória e vida eterna. E quando nós falamos em grande vitória, veja o que está escrito aqui em Apocalipse capítulo 12. 12, versículo 10 e 11. Então, olha o que vai acontecer no final, quando Cristo voltar. Então, ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, que é Satanás, o mesmo que o acusa de dia e de noite diante do nosso Deus e Pai. Eles, pois o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Versículo 11. E por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai aos céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, grande ódio, ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, essa palavra aqui, o sangue de Jesus, nos trouxe uma tão grande vitória e vida eterna. Jesus deixou isso bem claro, que em Cristo nós somos mais que vencedores. A vitória já está garantida para quem está em Cristo. E vida eterna está tão claro, eu tenho pregado várias vezes aqui sobre vida eterna, como garantir a vida eterna. E uma das palavras que está muito clara é quando Jesus fala: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. E ele fala: eu dei minha vida por vocês. E para as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me obedecem, elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Isso não é maravilhoso, irmãos? Presente, vida eterna, garantia que você não vai ficar na sepultura. Ele vai tirar você da sepultura quando você morrer, porque Ele prometeu vida eterna. Você não precisa ficar com medo de morrer. É como diz o apóstolo Paulo: o viver para mim é Cristo, o morrer é lucro. Essa é a nossa esperança, por causa do sangue do Cordeiro. Mas a conclusão que nós chegamos, o texto que nós lemos, o profeta Isaías, no capítulo 53, que nós já lemos, versículo 4 e 5, descreve e profetiza sobre o sacrifício de Cristo, de forma extraordinária. 700 anos antes de Cristo morrer na cruz, lá no Calvário, o profeta Isaías, iluminados por Deus,
pelo Espírito Santo, escreveu essa profecia descrevendo sobre o Cordeiro de Deus, sobre o plano maravilhoso de Deus de resgate da humanidade. E ele fala assim: nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele, Jesus, foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, pelas nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, Jesus, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu quero destacar aqui as palavras do texto de Isaías 53, 7 palavras principais: aflito, ferido, oprimido, traspassado, moído, castigado e pisadura. Tudo isso Jesus suportou na cruz, na sua vida aqui. E essas palavras descrevem o derramamento da ira de Deus, o Pai, sobre Jesus. Deus iria despejar sobre nós toda a sua ira em mim e em você. Deus, na sua ira, ia despejar isso. O que aconteceu? Essa ira de Deus, que era para nós, Deus, o Pai, transferiu para a cruz, onde Jesus foi morto. Então Jesus decidiu, juntamente com o Pai, juntamente com o Espírito Santo, assumir todo esse sacrifício para derramar o seu sangue, para resolver definitivamente o problema dos nossos pecados. Foi necessário, porque a palavra de Deus fala que sem derramamento de sangue não há perdão de pecado, e sem perdão nós não temos como relacionar com Deus. Não tem como relacionar com Deus com nossos pecados. Por isso que Jesus, foi necessário ele ir para a cruz. E a Bíblia nos fala que essa ira foi esgotada, né? Agora, em outras palavras, Deus, o Pai, pesou a mão sobre Jesus. A gente de vez em quando vê alguém e fala assim: na hora que Deus pesar a mão sobre você, Deus não vai pesar não, Ele já pesou sobre Jesus. Esse peso da mão de Deus vai acontecer no julgamento para quem não aceita Cristo, para quem não aceita o sangue de Cristo. Aí a batata vai assar. O cálice da ira de Deus foi completamente virado de cabeça para baixo. Cristo esgotou o cálice da ira de Deus sobre todos os que confiam em seu sacrifício na cruz. O cálice da ira de Deus está vazio para quem crê. Você que creu, ou você que crê em Jesus, o cálice da ira de Deus foi despejado sobre Jesus. Deus descarregou em Jesus, pois ele virou de cabeça para baixo. Deus não está irado conosco mais, irmãos. Deus não está irado, porque quando Deus olha para mim e para você, Ele sabe, porque Ele é onisciente, que nós somos lavados pelo sangue do seu Filho. Ele sabe que Jesus pagou a nossa dívida, que Ele quitou a nossa dívida, apagou, lavou e pagou o alto preço. É por isso que o apóstolo Pedro, em sua carta, ele confirma o que nós estamos trazendo para os irmãos desde o início, né? O poder e a preciosidade do sangue de Jesus. Olha o que Pedro fala: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. Adão e Eva. Adão e Eva representa toda a humanidade. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, né? Imaculado, sem mácula, né?
o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, antes do homem pecar. Deus já tinha planejado o resgate antes da fundação do mundo, porém foi manifestado no fim dos tempos por amor de vós. É por isso que nós conhecemos a história do que aconteceu lá na cruz. Mas quando aconteceu a morte de Jesus na cruz, para Deus o Pai, Jesus já tinha resolvido o problema do pecado da humanidade antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Agora, todos aqueles que conseguem perceber que há poder e preciosidade no sangue de Cristo e sabe que o sangue de Cristo faz toda a diferença. E aonde está essa diferença? Nós estamos mostrando para os irmãos várias passagens bíblicas mostrando essa diferença no sangue de Cristo. Aquele sangue dos cordeiros é obsoleto. Hoje essa pessoa pode oferecer vários carneiros, não resolve mais. É só o sangue de Cristo. Foi porque Jesus na cruz, ao derramar o seu sangue, demonstrou o seu poder. E há poder no sangue de Cristo. E é tão grande esse poder que veio para destruir o orgulho humano. Não só o orgulho, mas a inveja, a avareza e todas as obras da carne, todo tipo de pecado. O sangue de Jesus veio para destruir, veio para trabalhar em nós, como filhos e filhas, que fazemos parte da sua família. Ele veio para mostrar que o seu sangue tem poder, primeiro para nos salvar, e depois para nos santificar, para você ser um combatente, persistente e permanente contra todo tipo de pecado. Se você tem o nariz empinado, e se você já experimentou o sangue de Cristo, você vai se humilhar, porque o Espírito Santo vai te convencer que você precisa se humilhar e pedir perdão, ou liberar perdão. Você tem que deixar de ser orgulhoso ou orgulhosa, e de ser materialista, ganancioso. Esse é o poder que há no sangue de Jesus. O poder do sangue de Jesus revela a sua glória, diferente da glória do mundo. A glória de Jesus se manifestou na cruz para resolver o problema de todo ser humano que quiser. Não é obrigado. Mas a glória do mundo, a gente sabe como que funciona a glória do mundo. As pessoas estão procurando glória, fama, poder, riqueza, prazer, sexo à vontade, sexo irresponsável, pornografia, viver. E eles chegam até a dizer: eu sou dono do meu nariz, eu vivo do jeito que eu quero, ninguém tem nada com isso. É o que o mundo oferece. É o mundanismo, viver uma vida de pecados e pecar consciente. A palavra iniquidade significa você pecar, é consciente, você planejar o pecado, você planeja, você gosta, você passa a gostar desse tipo de pecado. É por isso que Jesus fala: não ajunteis tesouros na terra. Nós não somos deste mundo, irmãos. Nós não somos deste mundo. Jesus já preparou um lugar para estarmos com Ele para sempre. Aqui nós estamos de passagem. E no sangue de Cristo nós vemos o poder, onde Jesus revela a sua glória, o seu poder de transformação do pior pecador que tiver. Ele tem poder para transformar. No sangue que Jesus derramou na cruz, nós vemos o seu poder de revelar o seu poder de reconciliação, de restabelecer os relacionamentos. Se você ainda não tem intimidade com Deus, não tem um relacionamento íntimo com Deus, você está perdendo o melhor da vida.
O sangue de Cristo nos proporciona você ter intimidade com Deus, ter um relacionamento íntimo com Deus todos os dias. Você está bem com Deus, você está em paz. É como diz o salmista: na tua presença, ó Senhor, a fartura de alegria. Se você está vivendo uma vida vazia, sem sentido, sem sonhos, sem projetos, você está com o seu coração mais apaixonado pelas coisas que o mundo oferece, você está perdendo, você não está ganhando. Jesus veio mostrar que no seu sangue, Ele veio nos reconciliar, Ele veio restabelecer para você ter um relacionamento. E é verdade, quem não tem interesse em ter um relacionamento com Deus, não tem como ir para o céu, vai fazer o que lá no céu? Ele já não quer ter relacionamento com Deus aqui, vai ter relacionamento com Deus lá no final. Então quem tem relacionamento com Deus e procura esse relacionamento e crescer nesse relacionamento, é que realmente vive aquela vida abundante que Jesus falou, vive em paz, vive alegre, independente de circunstâncias, de problemas, porque está numa caminhada onde vai ter um relacionamento pleno quando Cristo voltar e nos transportar deste mundo para o reino celestial. Por último, na cruz, ao derramar o seu sangue, Jesus demonstrou o seu poder, revelando a sua justiça. E a justiça de Jesus é diferente da justiça dos homens. A justiça de Deus, que Ele implantou em nós, Deus implantou a justiça de Jesus em nós, é com amor. Foi revelado na cruz, com amor. É por isso que nós não enfrentaremos um tribunal. É por isso que não há condenação para quem está em Cristo. Não vai ter julgamento para quem está em Cristo, por causa do sangue da cruz. O julgamento que era para mim e para você, Jesus assumiu para Ele a nossa dívida, o julgamento, porque Deus está irado, estava irado conosco. Então Deus pegou o julgamento e a ira dele, que ia ser jogada sobre nós, despejou sobre Jesus, e nós somos justificados. Então a justiça de Deus foi revelada em Cristo com um amor tão grande, na cruz, com seu sangue precioso, que foi derramado. E a justiça dos homens, os irmãos sabem, é como trapo de imundícia. Haja visto o Supremo Tribunal do nosso país, as barbaridades que eles estão fazendo, soltando bandidos, aprontando e aprontando e aprontando. Se acham maiores do que a lei, estão destruindo tantas famílias com uma canetada. Mas a palavra de Deus já nos alerta que a justiça dos homens é como trapo de imundícia, mas a justiça de Deus foi manifestada com o amor da cruz. Eu termino dizendo aos irmãos aquilo que nós iniciamos no começo aqui, sobre o poder e a preciosidade do sangue de Jesus. Onde está a diferença? Está no sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Que Deus abençoe o irmão a depois ouvir essa mensagem mais vezes e estar estudando isso e poder perceber esse poder do sangue na sua própria vida e poder perceber a preciosidade do sangue de Jesus. Não despreze o sangue da aliança de Deus. Não faça agravo do sangue da aliança, para você não atrair para você a ira de Deus, o julgamento final. Está à sua disposição. Experimentar todo esse pacotão, essas bênçãos advindas da cruz do Calvário, no sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Que Deus te abençoe, meu amado. Que Deus te abençoe.